Paz do Senhor, queridos. Amém? Pode continuar aí. Coloque-se de pé. Vamos começar nosso culto, por favor. Eu queria pedir para os meninos aí da mídia, por favor, abrir a Bíblia para nós no Salmos de número 146. Na NTLH, vai ser um pouco diferente da versão que você tem, então estou pedindo para você acompanhar hoje comigo. Mas é um salmo poderoso e nós vamos começar esse culto declarando essa palavra sobre nós, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? Paz do Senhor para todos que estão conectados conosco também, que Deus alcance sua casa, sua família, ministre ao seu coração. Estou lendo o Salmo 146, versículo 1, diz assim: Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz é aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles em que eles lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. Mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, ó Brasil, ó Nova Mutum, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Amém? Vamos adorar nosso Deus. Vamos declarar: sopra Jesus sobre esse país. Dentro dessa palavra tão poderosa, que é nele que nós temos que confiar. Eu quero te fazer um convite. Você tem uma boca de Deus aí, você tem uma língua do céu aí dentro da sua boca. Você é um profeta, uma profeta de Deus. Você está dentro da casa de Deus, você tem o Espírito Santo. E tem pessoas lá fora, lutando pelos princípios de Deus, lutando pela verdade de Deus, manifestando a favor das coisas de Deus, para que tudo que esteja encoberto seja revelado. Mas nós não confiamos em pessoas. Como disse essa palavra, nós confiamos em Deus. Então nós vamos começar a declarar: sopra, 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 sopra,
país. Sopra, Jesus. Nós te queremos, Espírito Santo. Te queremos em todos os lugares desse país. Vai declarando, sopra. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Ouve a tua noiva. Sopra, sopra. Sopra sobre todo o Brasil. Sopra o teu Espírito, Senhor. O Espírito da verdade, o Espírito da justiça. O Espírito que não tem engano. O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor. Te queremos, Jesus. Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Santo, Santo. Adorado, Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, abra o céu sobre o Brasil, Espírito Santo. Santo, Santo. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está em quem? No nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu, A nossa fé não está em homens, reino vem. não está em sistemas, Nossa fé está não está em justiça, Senhor. no nosso Deus, Abra o céu sobre o Brasil, Jesus. Que se abram, que se abram. o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Levante suas mãos e declare. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Que se abram, que se abram. que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te
dizer que te amo, te amo, te amo. Te amamos, Jesus. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, Senhor, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te Dizer, dizer. Senhor, E dizer que te amo, te amo. Nós te amamos, Senhor, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. uma última vez, vamos declarar e dizer que te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Te amamos, Jesus. 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 Sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor passeia em nosso meio. O Senhor é o Deus que move as nossas vidas. O Senhor move os nossos corações, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Estás aqui.
movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Santo, santo, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é quem Ele é, o Deus de promessas, um Deus de milagres, um Deus de verdade, um Deus que não é de mentira, um Deus que não é homem para que minta. E a semana toda o Senhor ministrou forte ao meu coração. Enxuga essa lágrima, Brasil. Enxuga essa lágrima, brasileiro. Enxuga essa lágrima, cristão. Nós cremos num Deus, nós não cremos em pessoas. Todas as vezes que nós confiamos em pessoas, a gente desanima, a gente cai. Mas a palavra de Deus diz, o versículo que eu estou sempre falando aqui, que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas que nós nos gloriamos, nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Então, Pai, passeia sobre o seu povo, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Mais uma vez, tu declara, és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Jesus, somos tão renovados na Tua presença. Somente um Deus que morreu por nós e ressuscitou pode fazer isso. Somente esse Deus pode renovar nossa alegria, nossa esperança, nossa certeza. Esse Deus maravilhoso é Ele que nós louvamos. Santo, 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 santo. Cristo em ti se revelou.
Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, Jesus, Jesus maravilhoso, poderoso. Jesus, nome acima de todo nome. Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, Jesus que está vivo, Jesus que tudo fez, Jesus que tudo faz, Jesus que nos ama. A Ti, Senhor, todo louvor. A Ti, Jesus, toda exaltação. A Ti, Jesus, toda rendição. A Ti, Jesus, somente a Ti nós entregamos, Jesus, tudo, Pai, nas Tuas mãos. Colocamos nossas vidas aqui diante de Ti. Pedimos a Sua bênção sobre cada família aqui representadas, que estão conosco no online, Jesus, e sobre toda a nação brasileira. Pai, pedimos em nome de Jesus a Sua bênção sobre dízimos e ofertas. É tudo para Ti, Jesus, por Ti e para Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Amém? Amém, queridos, glória a Deus. Queridos, eu queria que você prestasse atenção um minuto, por favor, enquanto o louvor continua ministrando. Não para não, queridos. Você crê num Deus sobrenatural? Amém? Eu também creio. E nós temos falado que é o Espírito Santo que governa essa casa, é Ele que tem o trono, é Ele que faz, Ele que desfaz, e Ele que conduz todas as coisas. Amém? Amém? Pois bem, eu estava ali adorando e eu vi no meu relógio uma mensagem da Elis, que está em casa, Elis assistindo, que a Manu está com febre, pedindo para avisar o Alexandro, que está tocando aqui. E eu acredito que esse Deus que pode mudar o Brasil é um Deus que também vai manifestar os seus sinais no Brasil. Amém? Então eu queria pedir, por favor, que você ficasse de pé de novo, que nós vamos ter um tempo de oração nessa casa. Deus tem conduzido, e é Ele quem faz, e é Ele quem governa, é Ele quem comanda. Em especial, queridos, quem que precisa de um milagre, que está enfermo, eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente. Se você é uma pessoa que de alguma forma você está doente, você precisa de alguma coisa, eu queria que você saísse, que você viesse aqui, porque a princípio eu iria orar pela vida do Heitor. O Gleison não está aqui, o seu filho não está bem. Eu quero orar pela vida da Emanuele. Ela está com febre e o pai dela está aqui ministrando no altar. E eu acredito que esse Deus que está aqui, Ele pode não só visitar essas crianças onde elas estiverem, mas ela também
Ele também vai visitar cada enfermidade em nome de Jesus. E eu queria que você estendesse sua mão para cá, queridos. Ore por essas vidas, declare, a tua boca tem autoridade. Sabe, é um tempo de nós como igreja entendermos isso. Sabe, não espere um pastor, libere você. Fala, Deus, cura eles. Deus, a tua igreja se levantando. Você crê que Deus pode te curar nessa noite? Amém. Eu creio que Deus pode curar e eu creio que Ele vai te curar nessa noite em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus, Ele é o mesmo Deus do ontem, de hoje e eternamente. E eu vou te falar uma coisa, não é pelo muito orar que Deus vai te curar. Ele vai te curar porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele já levou na cruz. E nós tomamos posse hoje. É nosso direito, é nossa herança. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei qual é o tipo de enfermidade que está assolando esse povo agora, Pai. Eu não sei qual é o motivo que estão aqui, Senhor Deus, mas eu sei que eles precisam da cura. A Manu também precisa da cura, Senhor Deus. O Heitor precisa da tua cura. Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura em nome de Jesus. Eu profetizo cura em nome de Jesus. Eu profetizo pessoas curadas e restauradas em nome de Jesus. Pai, é no teu nome que nós oramos. É no teu nome que nós intercedemos nesse momento. E eu vos declaro curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como Pedro disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu os entrego nessa noite. Receba a cura em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor. Receba a cura em nome de Jesus. Pai, é um nome poderoso. Pai, é um nome poderoso que está acima de todo nome. Pai, é um nome que está acima de todo nome. E eu sei que é um tempo do Senhor fazer os teus sinais, as tuas maravilhas. Eu sei que é um tempo que o Senhor está chamando os teus para manifestar aquilo que o Senhor quer no meio do teu povo. Pai, então nós concordamos com cada oração, com a tua igreja que se une na mesma fé. Pai, nós declaramos, profetizamos, liberamos, decretamos cura, Senhor, cura sobre todos aqueles que precisam. Espírito maligno das trevas, nós
denunciamos você. Você não tem mais autoridade sobre a igreja. Você não tem mais autoridade sobre os enfermos. Nós te denunciamos em nome de Jesus e declaramos o sangue poderoso do Senhor sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vocês que estão aqui na frente, pode sentar. Você, igreja, continua de pé. Meninos, por favor, Isaías 56, versículo 7. Presbítera Si, vem cá. Pastora Cris, vem cá, por favor. Eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de... Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa para todos os povos. Escute bem, queridos. A palavra que o Senhor falou para Isaías é que Deus levaria aquele povo para um lugar. Era um lugar onde eles reuniam, era um lugar onde eles se encontravam, e o nome pelo qual Deus chamou aquele lugar foi casa de... Queridos, não é casa de pregação. Eu escutei a Laura falando isso hoje, Laura Sogueres. Não é casa de pregação, não é casa de profecias, não é casa de milagres. Eu sei que tudo isso acontece num lugar onde tem um povo reunido, mas o nome pelo qual o Senhor deu aquela casa foi casa de... Então é porque Deus quer levar eu e você a nós orarmos mais. É porque esse tempo às vezes a gente vem muito para receber uma palavra que a gente tem como alimento para a semana. Mas o que Deus talvez esteja movendo eu e você é que não só Ele quer que você receba, mas Ele quer que você entenda que esse lugar é um lugar para você estar em oração. Amém? Amém, queridos? E eu chamei, as duas são as nossas líderes da intercessão dessa igreja, meninas que têm pagado um preço de oração, não só por essa igreja, mas por toda a nação brasileira. E nós vamos concordar com elas, nós vamos orar junto com elas, enquanto o louvor vai estar ministrando. Queridos, eu quero que você entenda isso, e eu quero que você não seja um espectador, mas eu quero que você seja um participante desse momento, um momento de oração, um momento de você entender que Deus está atento para aquilo que vai sair da sua boca. Ah, mas eu não sei orar, pastor. Querido, sabe sim, você sabe conversar com seu pai, com a sua mãe. Deus está esperando. Escute, Deus está esperando você conversar com Ele da tua maneira, do teu jeito, porque Ele quer ouvir e Ele quer fazer aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Amém? Nós vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? Declare isso comigo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus maravilhoso, nós te engrandecemos nesse lugar, papai. Oh Deus, nós te amamos, Senhor. Nós sabemos da tua grandeza, nós sabemos do teu poder, nós sabemos do teu senhorio. Por isso que nós estamos aqui, rendidos diante de ti, papai. Nesta casa chamada casa de oração, nessa casa onde nós temos liberdade. A palavra do Senhor fala que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Por isso nós estamos aqui em liberdade e podemos abrir a nossa boca para te adorar, para te engrandecer, dizer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é maravilhoso. A tua palavra fala
Pai. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma. Nós cremos nisso, papai, por isso nós oramos. Por isso nós profetizamos que esse povo que aqui está, que essa igreja que aqui está reunida em teu nome, é um povo ungido, é um povo preparado para essa última hora. A nossa boca é profética, a nossa boca é usada pelo Senhor, e nós profetizamos a cura sobre os enfermos. Ah, papai, a tua palavra fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, e essa vida nós temos no Senhor. Are cantarabaxere andaramanaias, ore baxere cantore manabassore andarás. Nós temos a força do Senhor. Nós somos um povo forte, nós somos um povo ungido, nós somos um povo escolhido pelo Senhor. A palavra de Deus fala que Ele nos criou para a sua glória. Nós fomos criados para a sua glória, para a glória de Deus. Por isso nós declaramos a glória do Senhor neste lugar. Vem com a tua glória, Espírito de Deus. Vem com a tua glória, Espírito da verdade, e nos conduz a toda a verdade. Nós andamos na verdade porque o Espírito Santo de Deus nos conduz. Ele nos conduz a toda a verdade, e a verdade fala que nele nós somos curados, neles nós somos transformados, nós somos cheios do poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ore cantarabaxere andarás. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Te adoramos, Espírito de Deus. Te adoramos, Espírito da verdade. Libera, Senhor, sobre esta igreja tudo que o Senhor já preparou nessa noite. Igreja, nós já tínhamos orado ali no fundo por cura. O Espírito de Deus, Ele tem liberdade aqui, amém? Nós já tínhamos orado ali. Você vê que é o mesmo Espírito. Ele já levou nós orarmos antes. Ele já levou nós profetizarmos a cura. Então eu creio que aqueles que vieram aqui, eles foram curados. Eles foram curados, eles foram tocados por Deus. Nós oramos para que Deus liberasse hoje aqui dons espirituais. E eu creio que vocês estão recebendo aí, amém? Vocês creem? Então abre a boca e fala: eu recebo dons espirituais. Igreja, nesse tempo, a igreja de Deus vai andar em poder de Deus. Vocês creem nisso? Que há um revestimento de poder chegando até nós. Nós estamos recebendo esse poder, essa autoridade. Nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus está nos dando nessa hora. Então receba aí, irmãos. Receba aí aquele dom que você deseja tanto. Talvez você não conheça os dons, e eu te oriento a você a conhecer. Busca na Bíblia. São tantos dons, queridos. Busca. Deus vai liberar sobre você. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, papai, libera sobre a tua igreja, Senhor. Libera sobre a tua igreja os dons espirituais. Reveste a tua igreja, Pai, com o teu poder, com a tua unção poderosa. Em nome de Jesus, Pai, desde os pequenos aos grandes, as crianças, os jovens. Papai, no nome de Jesus, libera, Senhor, que eles sejam cheios do teu poder, cheios da tua unção. Que eles andem em poder, que eles andem em ousadia, em intrepidez. Papai, nesses últimos dias, papai, capacita o teu povo, Senhor. Papai, lança, Senhor, sobre eles tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que todos aqui tenham uma boca profética, que eles venham liberar, Senhor, a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, capacita, Senhor. Capacita, papai. Traz o equilíbrio, papai, que a tua igreja venha ouvir a tua voz. Alinha os corações ao teu, papai. Nós não queremos ouvir o mundo, nós não queremos estar com os nossos olhos no mundo, nós queremos estar focados no Senhor, os nossos olhos no Senhor, o nosso coração
Senhor. Como diz a tua palavra, nós somos um com o Senhor. Nós somos um com o Senhor. Nós somos um com o Senhor. Cantarás, rebas. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, te adoramos. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus fala que a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória e a mira está cheia da glória de Deus. Você está andando nessa noite, nessa glória, e a mira está cheia da glória de Deus. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos entronizar o teu nome nesta noite. Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor, declarando que tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Tu és Deus, tu és Deus neste lugar, Senhor. Tu és Deus neste lugar, Senhor. Tu és Rei neste lugar, Senhor. Tu és soberano. Tu és Senhor neste lugar, meu Deus. Tu és Senhor neste lugar. Tu és Senhor neste lugar. Tu governas neste lugar. Tu tem domínio neste lugar, nessas vidas, nessa casa. Tu és o Senhor deste lugar, ó Deus. Tu és o Senhor, Tu nos governa, Tu nos controla, Tu nos conduz. Ó Senhor, Tu és o Deus poderoso, soberano. A Tua palavra fala que não há nome acima do Teu nome. Não existe nenhum nome acima do Teu. O Teu nome está acima de todos os nomes nos céus, na terra e debaixo da terra. Os demônios a Ti se dobram, se prostram e confessam o Senhor como soberano. Nós te adoramos. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o rei, Tu és o leão da tribo de Judá, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és a raiz de Davi, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o Deus maravilhoso, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Deus que está conosco em todo o tempo. Tu és o Deus que nos governa, Senhor. Tu governas a nação brasileira, Tu governas sobre as nações. Todos os reis se dobram, se prostram diante da Tua majestade. Força e formosura está no Teu nome. Força e formosura está no Teu nome. Beleza e santidade. Como é bom contemplar a Tua face, Senhor. Como é bom andar na Tua glória, Pai. Como é bom estar diante da Tua presença, diante do trono da graça. A Tua palavra fala que nós podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça. Você sabia, queridos, que nessa noite você está diante do trono da graça, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, diante do Teu Deus, do Teu Pai, do Teu Senhor. Ele está aqui. Ele ouve a tua voz, Ele escuta o teu clamor, Ele sonda o teu coração. O Senhor está buscando por uma igreja sedenta e faminta por Ele. Há algum faminto aqui nessa noite? Não, queridos, acho que você não entendeu. O Senhor está buscando uma igreja sedenta e faminta por Ele. Há algum faminto aqui nessa noite? Hoje é uma noite de mesa. Hoje é uma noite de mesa. Hoje é dia de comer e beber na presença do teu Deus. Tem alguém aqui faminto essa noite? Deus, nós clamamos por uma sede e fome de Ti. Sede e fome da Tua presença. Sede e fome da Tua palavra. Sede e fome, Pai, de estar diante do Senhor. Sede e fome de oração. Sede e fome de adoração. Sede e fome de buscar a Tua face. Sede e fome de se prostrar diante dos Teus pés e Te adorar, e Te adorar, e Te adorar. Queremos ser uma igreja sedentas e famintas por Ti, Senhor. Porque não há nada, Pai. Nada mais importa, Senhor. Nós queremos ter fome, Pai. Fome, Pai. Porque Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Senhor, a Tua palavra fala: quem tem fome, quem tem sede, vem a mim e beba.
Quem tem sede, vem a mim e beba, ó Pai. Nós temos sede de Ti, Senhor. Nós temos sede de Ti, Senhor. A Tua palavra fala para que o Senhor disse para aquela mulher samaritana: se conheceras o dom de Deus e quem te pede, tu me pedirias e eu te daria águas vivas. Senhor, nós te conhecemos e nós temos sede. Dai-nos águas vivas, Senhor. Dai-nos de beber, Senhor, porque nós estamos sedentos, ó Pai. A igreja brasileira está sedenta, Senhor. Temos sede de Ti, ó Deus. Dai-nos de beber, Senhor. Dai-nos de beber, Senhor. Dai-nos de beber, Senhor. Temos fome de Ti, Pai. Preparas uma mesa diante de nós, Senhor. Queremos comer dos Teus manjares, queremos comer dos Teus banquetes, ó Pai. Dai-nos de comer, Senhor. Queremos comer na Tua mesa, Senhor. Nós recusamos os manjares lá de fora, porque nós somos filhos e nós queremos se assentar na Tua mesa, para comer do Teu pão, para comer do Teu pão, para beber da Tua água, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite. Sacia a nossa fome, Deus. Porque nós temos fome de Ti. Porque nós temos fome de Ti. Nós temos sede de Ti. Nós temos sede de Ti. Pai, nós Te exaltamos e nós consagramos esse culto na Tua presença. Pai, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós trocamos os Teus manjares por outros banquetes, Pai. Mas nós queremos reconhecer nessa noite que eles nunca nos saciaram, Pai. Que esses manjares, Pai, nós não queremos mais. Nós queremos comer da Tua mesa, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por trocar o pão vivo que desceu do céu para comer o pão do mundo, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado ricos e finos banquetes, mas muitas vezes nós deixamos de lado para comer porcaria, Senhor. Para comer as coisas lá de fora, Pai. As coisas que trazem destruição, as coisas que trazem enfermidade, as coisas que nos matam, Senhor, dia após dia. Mas nessa noite nós declaramos que nós queremos comer na Tua mesa. Porque nós temos fome e sede de Ti, Pai. Nenhum outro banquete nos sacia. A nossa fome é do Senhor, ó Pai. A nossa fome é do Senhor, ó Deus. E nós queremos comer da Sua mesa. Senhor, a Tua palavra, Pai, é o nosso pão. A Tua palavra, Pai, é o nosso pão. A Tua palavra é o nosso pão que nos alimenta. Senhor, nós não queremos comer outro pão. Por isso, Pai, dai-nos a palavra revelada. A palavra que sai do Teu coração. A palavra que sai do Teu coração para a Tua igreja nesse tempo. Pai, são tantas vozes que têm falado, Senhor, que tem nos confundido, Pai. Perdoa-nos porque a gente também tem buscado ouvir tantas outras vozes, enquanto o Senhor tem nos chamado para a Tua presença, Deus. O Senhor tem nos chamado todos os dias para a Sua presença, para ouvir somente a Tua voz, e ainda assim a gente tem buscado as outras vozes, e isso tem nos confundido, Pai. Mas nessa noite nós declaramos que nós vamos buscar aos Teus pés a Tua voz, Senhor. A Tua voz, Senhor, a voz que nos guia, a voz que nos direciona, a voz que nos dá vida, a voz que nos fortalece, a voz que nos dá esperança, a voz que fortalece a nossa fé, a voz que nos faz andar no deserto e não nos perder, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, atrai-nos para a Tua presença. Atrai-nos para a Tua presença. A Tua palavra fala que quando Jesus fosse levantado, Ele atrairia todos para a Sua presença. Atrai-nos para a Tua presença. Atrai-nos para esse lugar de intimidade. Atrai-nos para esse lugar onde nada mais importa, Senhor. Onde não existe, Pai, nada que nos distraia, Senhor. Somente tenha a Tua presença. Nos envolva nessa atmosfera celestial, Senhor.
onde todas as vozes são caladas e somente a sua voz ecoa, como vozes de muitas águas, como o rugir do leão, que nada confunde, que nada distrai, que nada tira atenção. Ruja aí do teu trono, Senhor, porque nós queremos te ouvir, ó Pai. Nós queremos te ouvir, nós estamos carentes de ouvir a tua voz, Senhor. Cala todas as outras vozes. Cala todas as outras vozes, porque o leão vai rugir. O leão vai rugir. O leão vai rugir. O leão vai rugir. Oh Senhor, que os ouvidos se abram. Que os ouvidos se abram. Que os ouvidos se abram em nome de Jesus para ouvir a tua voz. Que os olhos se abram para enxergar, Senhor, a tua presença, olhos espirituais. Fecha os nossos olhos para esse mundo, ó Deus, para tudo que nos afasta da tua presença. Fecha os nossos olhos para esse mundo e abra-nos, Senhor, para o reino do Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos ir em outra atmosfera, em outra atmosfera. Nós queremos andar na atmosfera celestial. Conecta-nos, Senhor, nos conecta, Senhor, nessa atmosfera celestial, Pai. Queremos sair do natural, queremos sair do terreno e andar no sobrenatural. Desliga, Deus, desliga os nossos sentidos do que é mundano e liga, Pai, sintoniza, Pai, nos sintoniza com a frequência do céu, Senhor, com a frequência do céu, Senhor. Nós queremos ouvir a voz do céu, a direção do céu. Queremos andar, Pai, na direção do céu. E nessa noite eu já declaro sobre a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor vai andar e está andando e seguindo a voz dos céus. É a voz dos céus, é a voz do leão da tribo de Judá. É essa voz que nos guia, é essa voz que nos controla. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Que a gente vá para esse lugar de intimidade, buscar a tua face, porque a tua palavra fala: quem vem a mim jamais terá sede, quem crê em mim jamais terá fome. Nós cremos, Senhor, e nós estamos aqui diante do Senhor porque nós viemos beber da tua fonte. E a tua palavra fala que quem beber da água que o Senhor der, fluirá do interior rios, 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 rios de águas vivas. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos e nós entramos, ó Pai, neste novo tempo, onde a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em nome de Jesus, nós entramos nesse tempo, Senhor, onde a glória do Senhor em nós, a glória do Senhor em nós será muito maior, ó Pai, muito maior, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos. E não queremos sair daqui, Pai, como nós entramos. Nós sabemos que o Senhor tem muito, muito, muito mais. Senhor, nós não nos contentamos com o que nós temos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de muito, 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 muito. Nós queremos andar em lugares altos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de novidade. E o Senhor tem algo preparado para você essa noite, queridos. O Senhor tem algo preparado para você essa noite. Não saia daqui sem receber aquilo que Deus tem para você essa noite. Porque o Espírito de Deus está aqui, movendo neste lugar. E você vai sair daqui hoje diferente do que a forma com que você entrou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, consagramos esse tempo na Tua presença. Consagramos esse tempo na Tua presença. Consagramos cada vida aqui na Tua presença. E continuamos declarando, ó Pai, dai-nos de comer, dai-nos de beber. Porque é isso que nós queremos, Pai. Comer e beber da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor?
Eu queria chamar a liderança. Eu quero aproveitar esse tempo, queridos. Tem uma mesa posta. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós celebrarmos. Hoje é dia de nós comermos o pão, de nós bebermos o cálice. Escute, Daniel, ele tinha uma oferta que Nabucodonosor oferecia para ele, que toda a Babilônia oferecia para ele, e era comer dos manjares. Mas Daniel 1 capítulo 8, se eu não me engano, diz que Daniel resolveu não se contaminar, não comer das iguarias do rei. Hoje nós temos uma mesa, nós temos um pão que representa a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, os propósitos de Deus para você, para sua casa. E todo o tempo tem outras iguarias sendo oferecidas. Sabe, queridos, é um tempo da igreja escolher que mesa que ela está sentando, que mesa que ela está comendo. E se você tem esse entendimento, se você reconhece essa autoridade no nome do Senhor sobre a tua casa e sobre a sua família, eu gostaria que você participasse dessa mesa. A Bíblia diz que cada um julgue-se a si mesmo, para não ser réu do corpo. Então você, querido, é o seu juízo. Você conhece o seu coração. Ah, pastor, mas eu tenho pecado. Queridos, eu não estou falando questão de ter ou não ter pecado. Eu estou falando o que você quer se alimentar, o que você está procurando se alimentar, o que tem enchido a sua vida, o que você quer para esses dias. É um pão que vem do céu, uma comida que vem do céu, que você crê que pode sustentar e te encher? Ou é uma comida que o mundo te oferece, que aos nossos olhos é boa, é agradável, é gostoso, mas que no final nós sabemos que é caminhos de morte? Pai, nós oramos pelo cálice, pelo pão, por cada um que vai participar. Pai, a mesa está posta numa noite tão especial. Pai, numa noite tão especial, onde o Senhor, eu sei que o Senhor já fez, Pai, o Senhor já fez muita coisa nesse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor já visitou muitos corações. Eu sei que o Senhor já entrou com a Tua palavra, com o Teu direcionamento, com cura, com dons. Pai, mas nós queremos selar todo esse momento, Pai, participando da mesa do Senhor. Abençoamos esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar, eu gostaria que você continuasse de pé. Você que por um motivo ou outro não vai, está nos visitando, não quer, gostaria que você sentasse, por favor. Continue adorando, continue orando, ok? Participando junto com a equipe. Me chama para andar nas águas, onde os meus pés podem afundar. Te encontro em meio às ondas, em alto mar, vou confiar. E o teu nome eu chamarei, além das ondas olharei. Se o mar em tuas mãos descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça abunda em meio às águas, a tua mão me livrará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que não irás falhar. E o teu nome eu chamarei. Falta alguém receber aí que não recebeu por algum motivo? Além das ondas
noite, querido. Eu quero te dar esse tempo para você. Eu quero que, se tua família está aí com você, se teu marido, esposa, filho, eu queria que você juntasse com ele, você orasse um pelos outros, da sua casa, da sua família, e que você tomasse a ceia junto com eles. Ora, e você vai comer o pão a hora que você achar que deve, você vai tomar o cálice a hora que você achar que deve. Se você está sozinho, querido, quiser orar com alguém, tomar junto com alguém, se você quiser tomar sozinho, orar, mas eu quero deixar, enquanto o louvor canta, esse tempo para você e para Deus. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Leva-me a confiar em tua palavra, que eu ande sobre as águas, por onde quer que eu vá. Leva-me onde eu não consiga mais andar, e minha fé será mais forte na presença do meu Senhor. Pai, são famílias unidas, Senhor. São famílias declarando que o Senhor reina, que o Senhor é quem governa. Pai, são famílias comendo na tua mesa, Pai, sentada na tua mesa, Pai, um lugar que o Senhor nos convida, um lugar que o Senhor nos chama, um lugar que o Senhor se alegra. Pai, nós como igreja queremos, ó Pai, estar sempre sentados nesse lugar de honra, nesse lugar que o Senhor nos leva, nesse lugar, Pai, que nós somos alimentados, esse lugar que não falta provisão, que não falta sustento, que não falta esperança, que não falta alegria, que não falta motivação, esse lugar que o Senhor nos chama para estar vivendo em intimidade com o Senhor. Que essas casas, que essas famílias, que cada coração que veio nessa noite, que eles possam, Pai, sair daqui renovados, Pai, renovados em aliança com o Senhor. Que esse sangue que representa, Pai, a ceia, o suco, Pai, que seja um firme propósito nas nossas vidas, de fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos da importância desse momento que vivemos, sabemos da importância desse tempo, que realmente a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua proteção, Pai, a Tua proteção nos esconda, Pai, debaixo das Tuas mãos, nos esconda debaixo das Tuas asas, Pai, que a Tua igreja esteja escondida, Pai, escondida pelo Senhor, que a Tua igreja, Pai, esteja escondida debaixo das Tuas asas, que a Tua igreja seja protegida, que cada família que entrou aqui se sinta protegido, guardado, Pai, pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que já terminou, volte para o seu lugar, por favor. Se o mar agitar, em Tuas mãos descansarei, pois eu sou Deus.
Muitos. Glória a Deus. Pode sentar um minutinho, querido, você? Tenho algo importante que eu preciso fazer ainda. Deus mudou tudo, eu não sei onde nós estamos, para onde nós vamos, mas eu sei quem está no controle é o nosso Deus, amém? Mas eu queria consagrar a Martina, então eu queria chamar o pai Tiago, a mãe Malohana, por favor, para vir aqui. Cadê eles? Pastora Ana, me ajuda, por favor. Eu já queria também chamar o Flávio, a Estela, a Sofia, para vir aqui na frente. Se eu tiver familiares, quiser vir também, ok? Vem aqui em cima, vai. Vamos aqui mesmo. Vem cá, família linda do Senhor. Chega para cá, gente. Que família mais linda, abençoada. Queridos, nada acontece por um acaso. Quando eu vejo uma família num altar assim, eu vejo Deus separando, escolhidos, cheios da presença do Senhor. Amém? Para uma obra. Glória a Deus por essa casa, por essa família, por cada um que subiu aqui. Nossa, ela está tão acomodadinha, mas eu quero pegar ela. Saudade, queridos. Já tive duas. Não, já tive não, né? Já estão moço. Tenho duas. Estenda a sua mão para cá. Pai, em concordância com toda essa família. Pai, com toda essa família no altar, na autorização dos pais, no entendimento dos pais, nós queremos consagrar e apresentar a Martina diante do Senhor nessa noite, Senhor. E declarar que por onde ela for, por onde ela passar, por onde ela caminhar, um selo do Senhor estará sobre a vida dela, Pai. Consagramos nessa noite a vida toda dela ao Senhor Jesus. Que um selo do Teu Espírito, que uma marca, Pai, a marca das Tuas promessas estejam sobre ela. E por onde ela for, por onde ela passar, que o reino espiritual reconheça que ali vai uma profeta, vai uma pregadora, vai uma missionária, vai uma adoradora do Senhor. Separamos ela, Pai, nessa noite e consagramos ela, toda a sua casa, ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Pode sentar, queridos. Estela, Flávio, vem cá, queridos. Queridos, esse casal aprove ao Senhor trazê-lo para estar junto conosco, caminhando nessa família diante daquilo que é derramado nesse lugar. Amém. E o mesmo carinho que vocês têm pela minha casa, pela minha família, eu também queria que vocês tivessem
pela vida do Flávio, da Estela, porque hoje oficialmente eles fazem parte dessa igreja, desse ministério. Amém? Você pode estender a sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós declaramos no reino espiritual que nós somos honrados, alegres, felizes, Pai, porque o Senhor tem trazido aqueles que o Senhor quer que estejam nesse lugar, nesse tempo. Abençoamos a vida deles, Pai, que essa igreja possa ser bênção nessa família, nessa casa, que eles possam ser bênção, Senhor, nessa igreja, e que, Pai, o Teu corpo possa crescer na graça, no conhecimento, na estatura, na autoridade que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós como igreja recebemos este casal, esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Queridos, tem alguma Marcele Silva aqui? Marcele, vem cá que eu quero orar com você. Como nada acontece por um acaso, eu quero que você venha aqui. Pastora Ana, vem cá, por favor. Abraça ela. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero colocar a vida da tua filha. Eu não conheço, não sei, mas o Senhor sabe. E a minha oração é que tudo aquilo que ela precisa, que toda restauração que ela tem buscado, Pai, que se realize na vida dela, na casa dela, em nome de Jesus. Que seja um novo tempo na vida dela, Pai, que seja um novo tempo na casa dela, que seja um tempo de autoridade, de unção, de conhecer o Senhor de mais perto, que seja um tempo de o Senhor falar aos ouvidos dela de uma forma mais nítida, que ela reconheça a voz que vem do Todo-Poderoso. Pai, oramos pela vida dela, Pai, e declaramos, ó Pai, um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcele, agora você passa lá na secretaria, que tem algo para você lá. Então tá bom, Deus te abençoe. Amém. E aí, termina o culto ou pré? Ai, Jeová. Aleluia. Sabe, queridos, as crianças nem saíram, né? As profs, nem sei das profs. Vocês já saíram com as crianças estão aí. Elas estão quietinhas, deixa elas aí, escuta isso aí. Eu quero ser muito rápido, prometo. Eu tenho bom senso, tá? Mas abra comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Quero trazer uma palavra para o seu coração, só para nós meditarmos em cima disso. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Na NTLH. Escute, querido, preste atenção nesse texto. Paulo está escrevendo para os coríntios, para a igreja de Corinto, e ele fala o seguinte: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar,
desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Amém? Pai, fala conosco, Senhor. Se é que o Senhor tem algo a mais ainda para falar conosco nessa noite, mas que essa palavra seja de entendimento, de revelação, e que nós possamos mudar a forma de entender muitas situações que nós estamos passando, em nome de Jesus, amém. Queridos, o tema dessa palavra, que era grande e que vai se tornar pequena, é uma relação entre poder e pressão. Quanto maior a pressão que nós estamos vivendo, mais poder e autoridade nós vamos caminhar. E Paulo, ele faz questão aqui, queridos, pode até deixar o texto, por favor, de falar para a igreja de Coríntios os momentos de aflição que eles estavam passando. Começa o texto assim, queremos que vocês saibam das aflições. Depois ele continua, nós já não tínhamos mais esperança. Queridos, parece que talvez seja algo muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo no Brasil. Eu sei da aflição, parece que nós já não temos mais esperança. Parece que Paulo estava vivendo nesse tempo. Mas olha o que ele fala no final do versículo 9. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em que ressuscitam os mortos. E aí ele conclui, a conclusão, o desfecho dessa situação, versículo 10, ele fala assim, e ele nos salvou, e continuará a nos... Vira para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala assim, ele te salvou, e vai continuar te salvando. Não, fala com fé, fala assim, ele te salvou, e ele vai continuar te salvando. Ele continua, querido, ele fala assim, sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Fique de pé um minutinho só, rapidinho. Pai, nós queremos declarar essa palavra sobre o Brasil, que nós temos posto a nossa esperança, a esperança do Brasil no Senhor, da certeza que o Senhor continuará a nos salvar, em nome de Jesus. Pode sentar de novo. Queridos, Paulo estava vivendo esse tempo de pressão, Paulo estava vivendo esse tempo que ele não conseguia entender pelos olhos. Agora, vamos entender algo. Quando Jesus fala o seguinte, lá em Mateus ele fala assim, não se põe vinho novos em odres. Qual que é a diferença do odre novo para o odre velho? Ele fala que a gente não pode pôr vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se rompe. Escuta, porque senão o odre não aguenta a pressão. A diferença entre um odre novo e um odre velho é que o odre velho não aguenta a pressão. Então, para ele colocar um vinho novo, derramar algo novo, ele precisa de um odre novo, porque é um odre que vai aguentar a pressão. E por que é importante aguentar a pressão? Porque quanto mais pressão, mais transformação e mais autoridade nós vamos caminhar. Tem uma palavra que é do rock, Sylvester Stallone, que ele fala que na vida não importa o quanto que a gente bate, mas importa o quanto que a gente aguenta. Não gosto muito não, porque parece isso muito pessimista, muito que você tem que aguentar apanhar, e não é isso. Mas eu escutei essa semana uma frase que também mexeu muito comigo, nem sei de quem que é, mas que fala assim, o cristão, o filho de Deus, o herdeiro, você não é medido por Deus pelas suas ações, mas você é medido por Deus pelas suas reações. Porque ações, quando nós estamos tudo certinho, você pensa, projeta e faz aquelas ações. Isso é louvado, isso é digno,
isso é nobre. Mas as reações são atitudes que nós tomamos quando nós não esperamos. Por exemplo, você é ofendido e de repente você se porta de uma maneira que você não esperava que fosse assim. Por exemplo, você é fechado no trânsito, acontece alguma coisa e você tem uma reação diferente daquilo que condiz com aquilo que você aprende dentro dessa igreja. Por exemplo, meu pai falava muito isso: você quer conhecer alguém, joga bola com ele. No nosso meio a gente era só homem. Porque a hora que você está jogando bola, queridos, você sabe, a pessoa quer ganhar, se pegou na mão, ela fala, não pegou não. Se a bola saiu, ele fala, não, não saiu não. Porque na hora que você leva uma pancada, que está doendo, que você está com raiva, é a hora que você vai ver se você tem domínio próprio ou não. Aqui você vai falar que você não, eu tenho domínio próprio, aqui sentado, me ouvindo, até eu. Agora, a hora que acontece algo que nós não esperamos, automaticamente starta uma reação. E nessa reação, mostra para o reino espiritual, para mim, para você, quem que nós somos. Se nós aguentamos a pressão, se nós estamos vivendo debaixo disso ou não. E por que eu tenho falado que existe uma relação entre poder e pressão? Queridos, porque todo avivamento, toda manifestação de Deus sempre precedeu antes um tempo de perseguição, um tempo de lutas, um tempo de dificuldades. Vamos imaginar os discípulos. Os discípulos estavam vivendo um momento que Paulo era especialista nisso, em caçar os crentes, em matar os cristãos. Aí ele tem um encontro com Deus, ele se converte, ele passa a ser o maior pregador, mas aquela perseguição continuava. Então, imagina a perseguição, imagina a dificuldade. E quando tem muita perseguição, quando tem muita dificuldade, levanta crente de verdade. Levanta filhos que pagam um preço, que oram, que se arrependem, que jejuam, que buscam. E quando se levanta homens e mulheres de verdade, a autoridade, a unção, a presença, a glória, a graça, a transformação de Deus vem sobre nós. E se vem a graça, a transformação, tudo vem também a autoridade e o poder de Deus sobre a igreja. Amém? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, sim, queridos. Quanto tempo nós oramos para Deus? Deus, nós cremos no avivamento. Deus, nós cremos no Teu sobrenatural. Deus, nós cremos que o Brasil tem promessas. Faz o Teu querer. E de repente Deus começou a chacoalhar e nós estamos todos assustados. E estamos mesmos. Mas eu estou aqui hoje talvez para fazer você focalizar os teus problemas numa perspectiva diferente, com um olhar diferente. As mulheres vão entender mais do que eu estou falando. Imagina, mulher, você cozinhando no seu fogão, você tem a boca do fogão que você gosta mais. Toda mulher tem isso, eu não sei porquê, querido. As outras precisam fazer cura, entendeu? Porque se deixar, a mulher fala assim, essa é minha queridinha, as outras é o resto, o que sobra, põe lá naquela. Mas aí você põe para cozinhar um feijão numa panela normal. E esse feijão sem tampa, tá? Talvez ele demore 2, 3 horas para cozinhar. Por isso que a tua avó, era a nossa alegria, né, queridos? Acordar cedinho, ela já estava acendendo fogo a lenha e colocando aquele feijão para cozinhar às 6, 7 horas da manhã para a gente comer meio-dia. Por quê? Porque naquela época não tinha panela de... Hoje, a gente pega a mesma boca, que demora 2, 3 horas, com a panela com o mesmo material, vamos pegar a mesma panela de pressão, só que sem a tampa. Então é a mesma panela, só que nós colocamos uma tampa, e aquele feijão que demoraria 3 horas, ele cozinha hoje em 40 minutos. 50, vai, porque tua boca não é igual a minha, fogo forte. O que mudou? O fogo é a mesma, o material da panela é a mesma, mas a pressão produziu um resultado
mais rápido. Amém, queridos? Estão comigo? A mesma coisa é no reino de Deus. Foi exatamente isso que Paulo estava falando. Foi exatamente isso que Paulo quis. Falou assim, isso tudo aconteceu, mas a nossa confiança foi para que a nossa confiança não estivesse em nós mesmos, mas estivesse em Deus. E esse Deus, Ele nos salvou e continua nos salvando. E aí você vê os discípulos nesse tempo de pressão, vivendo numa autoridade, vivendo numa justiça, vivendo no sobrenatural. Eu vivi tanta coisa no dia de hoje, já que eu nem sei, queridos, não sei, eu acho que foi o pastor Alexandre que falou, e se não foi ele, foi em algum outro lugar, que falou de Pedro, quando falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você falou isso agora, hoje, na tua oração? Então foi o pastor Alexandre mesmo. Queridos, o que levava Pedro a olhar para um cara coxo que não tinha perna e falar assim, cara, eu não tenho esmola, mas o que eu tenho, a autoridade, o poder, o Deus que eu conheço, isso eu vou compartilhar com você. E essa pessoa é curada, levanta e vai glorificando e entra na igreja junto com eles. Era um momento de extrema pressão. Sabe quando que a igreja passou a perder o poder? Em Constantino, 300 anos depois. Por quê? Porque em 300 anos a igreja ia crescendo na graça. Você conhece os filmes, tem o Coliseu, pegavam os crentes, jogavam tudo lá para os leões comer, a plateia assistia, gostava, aplaudia, era motivo de risada. Então você imagina a pressão, a perseguição que aquela igreja vivia. Aí chega Constantino e fala assim, acabou isso, não tem mais perseguição, não tem mais pressão. Então a igreja começou a parar de orar, a se corromper, a trazer outros costumes, e aquilo que trazia autoridade e poder acabou se esfriando, e a igreja se corrompendo. Agora escute bem, quando tem muita pressão, quando tem muita autoridade, tem muita presença de Deus, amém? Quando tem muita pressão, tem muita autoridade, tem muita presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Tinha muito pecado, mas agora tem muita graça. Se tem muita graça, tem muita autoridade, tem muita transformação, tem muito poder de Deus sobre nós. Agora esse mesmo ambiente que os discípulos viviam, e que nós gostamos de falar que Pedro curava, é o mesmo ambiente que matou Ananias e Safira, porque eles deram um dízimo. Entenda, e é onde eu quero chegar. Deus está preparando a sua igreja, porque aonde tem a manifestação da presença do Senhor, tem autoridade, tem poder, mas tem a santidade, tem a justiça, e tem o juízo de Deus. Eu já falei isso aqui. Deus não consegue vir só com 50% de quem Ele é. Deus é santo, Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é graça, Deus é misericórdia. Deus pega aquele que não era, Deus pega aquele que está perdido, Deus pega aquele que ninguém acredita e transforma num príncipe, numa princesa. Deus tem o poder de levantar qualquer pessoa que queira. Glória a Deus. Mas nessa presença, esse ambiente de glória que a igreja está criando, é o mesmo ambiente que vai abrigar a santidade do Senhor. E quando abriga a santidade do Senhor, expõe a sujeira da igreja, expõe tudo aquilo que desagrada, o cheiro de carne. E quando Deus vem com a sua presença, queridos, e Ele quer vir, Ele quer se manifestar, Ele não tem como Ele vir e deixar a justiça e o juízo. E nós como igreja, o que nós temos clamado esses dias? Senhor, vem com a sua justiça sobre o Brasil. Senhor, nós queremos a tua justiça, vem com o teu juízo. E Deus está falando assim, ok, mas eu preciso primeiro preparar vocês, igreja, porque se eu vim com a minha justiça, com o juízo, talvez você não esteja preparado para suportar essa pressão. Eu preciso que sejam odres novos, porque odre velho não aguenta a pressão, se rompe e vai perder o vinho. Mas odres novos, pode expandir, pode acontecer, que ele vai aguentar. Como eu creio, queridos, como eu creio. Um pouquinho antes de vir no culto, eles me chamaram para ir lá.
na manifestação, eu fui lá, orei, declarei. Por quê? Porque eu creio num tempo poderoso que Deus tem para a nossa nação. Eu creio que Deus está movendo. Queridos, essa é uma semana crucial da nossa nação. Escute isso. Essa é uma semana crucial. O que eu e você podemos fazer? Orar. Pastor, mas eu já estou orando. Então ora mais. Pastor, mas eu estou orando. Queridos, ora mais. Nós como igreja, o que nós temos que levantar pela nossa nação é em oração. São as armas que nós temos. Oração e adoração. Sabe, nós estamos proclamando jejum, oração. Temos oração todos os dias, 5:30 da manhã aqui na igreja. Quero te convidar a você participar. Principalmente essa semana, esses dias, todos os líderes. Querido, nós não vemos. Paulo olhava e falou assim, eu estava aflito, para nós, eu não tinha mais esperança, eu olhava, não tinha saída, mas o Senhor nos salvou e continuará nos salvando, e é essa palavra que eu creio. Eu olho para essa situação, eu olho para o Brasil, eu falo, Senhor, eu não vejo saída, eu não sei como, mas eu creio que o Deus que nos guia, que o Deus que nos orienta, é um Deus que vai nos salvar e continuará nos salvando. Agora o meu papel e o seu é crer. Amém? Acabei. Fui rápido, não foi? Todo mundo deu risada na hora que eu falei que eu ia ser rápido, está vendo? Não fala, não vai dar conta. Escuta isso em casa, queridos. Escute. Quanto maior a nossa autoridade, quanto maior o poder de Deus em nós, também maior a justiça e o juízo de Deus em nós. Mas, pastor, por que não acontece nada disso? Queridos, lembra dos sacerdotes, dos filhos? Eli tinha 2 filhos, Hófni e Finéias, e eles eram sacerdotes e eles faziam o que eles queriam no templo, que era o lugar santo, e não aconteceu nada. Nada assim, imediatamente, depois eles morreram. Mas eles prostituíam, eles pegaram sacrifício, eles faziam tantas coisas erradas. Mas a Bíblia fala que naquele tempo, a revelação, o falar de Deus estava escasso. Mas em contrapartida, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que também eram sacerdotes, eles levaram um fogo estranho, e um dia que eles levaram um fogo estranho, eles já morreram, foram consumidos. Por quê? Porque naquele tempo a presença de Deus era muito forte, era muito grande, e quando tem presença de Deus, tem justiça. Então nós estamos orando por justiça, mas Deus quer preparar uma igreja para suportar essa justiça. Deus, Ele não pode vir com justiça e usar você, fazer com que você seja diferente daquele ímpio que está lá. Não, a mesma medida que Ele vai usar com justiça vai ser para a igreja e vai ser para quem está fora. Então nós temos que estar preparados para esse tempo. Pastor, mas está muito grande, eu não vou aguentar, a pressão está muito forte. E eu falo só isso e eu concluo. Pastor, mas nossa, não está dando, pastor, eu não sei o que vai ser, eu não estou dormindo, eu não estou acontecendo, eu não estou acontecendo não, né? Eu não sei o que vai acontecer. Deixa eu te falar algo. Vamos voltar para a panela de pressão? A panela de pressão, graças a Deus, que talvez você nem saiba disso, as mulheres sabem. Mas tem um botãozinho vermelho, um negocinho na panela de pressão que está do ladinho, que é uma válvula, sim ou não? Para que serve essa válvula? Para se aumentar muito a pressão, não explodir. Ou seja, tem uma válvula de segurança que o fabricante fez. Porque falou assim, se eles esquecerem, se a pressão for demais para eles, essa válvula vai abrir e não vai acontecer nada. Vamos trazer isso para nós. A palavra do Senhor fala que Deus não coloca em mim e em você uma pressão maior do que a gente pode suportar. A válvula que o Senhor colocou em nós é a garantia de que jamais a pressão que Ele vai colocar em mim e você é maior do que aquilo que você consegue suportar. Então, se você acha que está difícil, que está muito forte, queridos,
tenha convicção que a válvula de Deus está sobre a sua vida e Ele não vai colocar nada a mais do que você suporta. Então esse pecado, que você consegue sim, você consegue abandonar sim, é você que não está querendo. Então é tempo de você entender aquilo que Deus está chamando nós como igreja para fazer e viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Fica de pé. Talvez os teus problemas não seja o teu inimigo. Talvez os teus problemas não sejam o inimigo que está colocando na sua vida. Talvez seja um combustível que Deus está permitindo para aumentar um pouquinho a pressão e gerar poder na sua casa, na sua família. Entenda isso, queridos, é tão forte. Porque se você entender isso, talvez você não vai olhar para os teus problemas da mesma forma. Tem situações que nós enfrentamos que às vezes fala, nossa, o diabo está levantando. Talvez nem seja o diabo, talvez é Deus falando assim, não, eu quero pôr um pouquinho de pressão nesse feijão, porque eu quero ele cozidinho cedo, quero rápido, eu quero essa igreja preparada logo, porque eu preciso voltar, eu preciso buscar esse povo, eu preciso derramar da minha autoridade, do meu poder sobre eles. Filtre os teus pensamentos, as tuas murmurações, e canalize essa pressão para aquilo que é bom, e Deus vai levar você num nível diferente na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar por essa igreja, por cada coração, por cada vida. Pai, nós entendemos que nesse tempo o Senhor tem despertado a tua noiva, a tua igreja. Continua, Senhor, a nos direcionar, continua a falar conosco. Que o Senhor nos ajude, Pai, a suportar essas pressões sem murmurar. Pai, que as nossas reações diante daquilo que surge, Pai, todo dia em novidade, nós nunca sabemos, de repente chega uma notícia nova e nós damos uma reação nova. Pai, que a nossa reação possa ser aquilo que agrada ao Senhor, que a nossa reação possa ser uma resposta da nossa fé ao Senhor, uma fé que seja inabalável, que não estremece diante das adversidades, das situações, mas uma fé que confia que um Deus que provê, um Deus que guarda, um Deus que supre, é um Deus que sustenta, é um Deus que levanta, é um Deus que ama, é um Deus que derrama graça, autoridade, poder, é um Deus que nos transforma em filhos herdeiros maduros do Senhor, Pai. Abençoamos, ó Pai, cada vida, cada coração, cada casa, cada família. Que o teu reino seja estabelecido, Pai, na nação brasileira. Oramos, Pai, oramos pela nossa nação como igreja. Pai, oramos pelo Brasil como igreja. Nessa semana, Pai, tão importante. Pai, nós cremos, ó Pai, na sabedoria divina, na sabedoria do céu. Pai, que o Senhor traga, Pai, que o Senhor revele aquilo que está escondido. Que o Senhor dá estratégias certas aos líderes dessa nação, às pessoas certas, que o Senhor sustente, Pai, aquela equipe que está na frente da batalha, que o Senhor esconda eles debaixo das tuas mãos, guarda eles, Senhor. Nós como igreja abençoamos a vida deles, Senhor, oramos por eles, Senhor, oramos por eles, sustentem o Senhor, que eles sejam, Pai, atentos ao teu falar, ao teu discernimento, que o Senhor possa estar revelando a tua vontade. Pai, nós não sabemos como, nós não sabemos quando, nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós cremos que a tua boa, perfeita e agradável vontade vai vir do alto e é do Senhor, Deus. Cremos e oramos pela nossa nação e declaramos que será uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana que nós vamos celebrar, uma semana que nós vamos, Pai, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado por cada visitante. Obrigado por cada um que o Senhor tem levantado nesse lugar, pelos líderes, pelos intercessores. Que essa semana nós possamos continuar nos propósitos de oração, de jejum. Pai, guardando o nosso coração, a nossa mente, em nome de Jesus. Queremos declarar a vitória do Senhor sobre este povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Recados rapidinho, você continua de pé aí. Querido, semana que vem nós estaremos aqui conosco o pastor Jean. O pastor Jean sempre tem assistido, participado conosco. Se estiver online, um beijo, meu irmão, te amo. E vai ser um prazer tê-lo aqui. Tem a tag aí? Pastor Jean. Ele vai estar aqui no sábado e no domingo. Sábado às 19 horas. Domingo também às 19 horas. Os 2 dias nós estaremos aqui à noite. Queridos, no sábado nós vamos ter um momento de culto. E acabando o culto, nós vamos continuar em um tempo de oração, de adoração. E nós vamos fazer uma vigília. Obrigado pelo amém. Nossa, o glória. Nós vamos fazer um culto. E depois desse culto nós vamos fazer um tempo de oração, uma vigília ao Senhor. Eita glória. Vou estar de olho para ver se você vai estar aqui mesmo, orando, adorando. Queridos, e você é obrigado a ficar? Não, queridos. Pastor, eu quero ficar 10 minutos. Glória a Deus, contribua com 10 minutos. Pastor, eu quero ficar meia hora. Queridos, eu estava cansado sexta-feira. Na noite da adoração eu falei, nossa, hoje eu não vou. Estava só o pó. Mas eu falei, não, eu vou lá, mas eu vou ficar 10 minutos. Querido, eu cheguei aqui, o negócio estava tão bom que eu não dei conta de ir embora. Fiquei até acabar e foi bênção demais, e glória a Deus. E eu declaro, profetizo que esse final de semana vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Adoração e intercessão profética, algo que Deus tem levantado essa nação em cima dessa palavra e aquilo que nós vamos estar ministrando. Tá? O pastor Jean vai estar aqui conosco, quero te convidar, traga alguém, venha em nome de Jesus. Programação da semana normal, nós temos nosso GPS, quarta-feira temos a tarde das leoas, quinta-feira nós temos culto, sábado o culto dos jovens vai ser aqui com o pastor Jean, tá? Dezembro nós temos o encontro de adolescentes, 9 e 10, então adolescente, você que tem filho aí de 12 a 16 anos, não deixe de inscrever o seu filho, ok? Passe ali na secretaria. E também queria falar do final do ano, nós já estamos preparando uma virada que será sobrenatural, querido, dança, teatro, vai ter janta, vai ter palavra, algo profético, tá muito bonito. Quero muito que você dê o seu nome. Pastor, eu posso levar minha sogra? Pode sogra também, querido. Sogra, sogro, pode, quem que você quiser, entendeu? Só que você dá o seu nome, porque nós temos vagas limitadas, são mesas, ok? Então, as meninas da secretaria já estão recebendo isso. Pastor, esqueci de alguma coisa? Algum recado aí, líderes, por favor? Amém. Você foi abençoado, queridos? Amém? Eu também. Saio daqui renovado no Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado pelas famílias. E nos dê uma semana totalmente direcionada pelo Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com vocês hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos a oração aqui. Quem quiser, tem uma equipe que ora. Se você precisa de uma oração, tem os nossos líderes que vão estar